Passaram para mim um vídeo do canal Ei Nerd, do Peter Jordan. Ele falou sobre a ida do homem à lua e pediram para que eu pudesse reagir. Eu achei interessante a ideia, vamos reagir. Acho que eu tô na posição adequada para fazer isso. Recentemente escrevi um livro sobre a farsa da ida à lua, com mais de 300 páginas. Quem tiver interesse em comprar, por favor, acesse o link na descrição e no comentário fixado. Eu também produzi um documentário de mais de 7 horas sobre esse assunto. E além de tudo isso, eu também tenho doutorado em física. Então eu acho que eu consigo comentar um pouco sobre o assunto da ida à lua, né? E vamos reagir. Ele faz uma introdução falando um pouco de aspectos históricos. Eu vou pular essa parte porque eu estou interessado apenas quando ele começa a falar das provas irrefutáveis, né? Então vamos assistir juntos. Vou dar o play aqui. E enquanto ele vai falando, eu vou tecendo alguns comentários sobre essas questões, tá bom? Vamos lá. Agora a parte que eu sei que vocês estão esperando. Vamos falar das provas. O homem nunca foi à lua. Tá bom. Então me explica essas coisas aqui. Vamos lá. Prova 1. 382 quilos de pedra lunar. As missões Apollo trouxeram de volta 382 fucking quilos de rochas e solo da lua. Beleza, essa de fato é a história oficial, tá? Os astronautas, em todas as missões Apollo, somando todas elas, trouxeram para a Terra 382 quilos de rochas lunares, né? Uma quantidade surpreendente, né? Realmente muita rocha. Então vamos ver o que ele vai falar daqui para frente, daí eu vou pontuando alguns detalhes muito interessantes. Vamos lá. Essas amostras foram distribuídas para laboratórios do mundo inteiro, incluindo laboratórios de países que não tinham nenhuma razão para ajudar os americanos, ok? Você pode... Ok. Um dado histórico curioso sobre isso é que teve um museu na Holanda que recebeu essas supostas rochas lunares, né? E depois de alguns anos, depois de muitos anos de exposição, as pessoas indo para o Museu da Holanda para ver a rocha da Lua, depois de tanto tempo, eles perceberam que essa rocha, na verdade, era madeira petrificada. Então, por anos, as pessoas foram enganadas, achando que estavam indo visitar o museu, né, para ver a rocha que os astronautas trouxeram da Lua. Era só madeira petrificada. E essa madeira petrificada, ela foi entregue pelo embaixador dos Estados Unidos ao museu. E segundo ele mesmo diz, depois de certa idade, o próprio embaixador disse que quem deu essa rocha para ele foi o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então é um dado curioso, certo? Não é o ponto principal aqui da objeção, mas é interessante como pessoas podem ser enganadas por muito tempo sem perceberem, né? O pessoal foi ver apenas uma madeira petrificada achando que era uma rocha da Lua. Vamos lá. Mas os americanos estão inventando, não. Não é só os americanos. Cientistas da União Soviética analisaram esse material e confirmaram que eram de origem extraterrestre. Beleza. Vamos lá. Peter, você sabia que existem rochas que o pessoal vai classificar como meteoritos que são indistinguíveis das, digamos, supostas rochas que os astronautas trouxeram da Lua? Você sabia que na Antártida existem esses meteoritos e que o Von Braun, de uma maneira muito interessante, né, para não dizer outra coisa, ele viajou para a Antártida poucos anos antes da missão Apollo 11, que em tese levou o homem à Lua. Von Braun, para quem não sabe, era o diretor da NASA, o chefe do programa Apollo, tá? Que inclusive era fazia parte do partido do Bigodinho, tá? Tem essa história, quem quiser ver isso com mais profundidade, dá uma olhada lá no documentário da FASA, tem uma parte que eu comento só sobre o Von Braun. E é conhecido que na Antártida existem esses meteoritos lunares. E também aqui, só para mencionar, né, a questão da Antártida, uma foto do Von Braun na Antártida, tá bom? Daí teve um rapaz que foi fazer um documentário e ele teve acesso a esses meteoritos e levou para um cientista, um geólogo na Universidade do Caltech, para que ele pudesse analisar. E ele fez essa análise e, segundo ele, esses meteoritos lunares que existem na Antártida são coisas extremamente exóticas,
são indistinguíveis, ou seja, você não consegue diferenciar esses meteoritos da Antártida das supostas rochas que os astronautas trouxeram da Lua. Então vamos tentar encaixar o Tico e Teco. O que o Von Braun, o diretor das missões Apollo, foi fazer na Antártida? Pouco anos antes da missão Apollo 11. Será que ele foi coletar esses meteoritos lunares que, na verdade, foram divulgados para o mundo todo como rochas que os astronautas trouxeram da Lua? E se você achar que eu estou inventando coisa, né? Eu até perguntei para a inteligência artificial, o Google Gemini, certo? Então, vamos dizer, uma plataforma isenta que geralmente vai defender a narrativa oficial, mas mesmo o Google Gemini, olha o que ele falou. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos ler juntos. Eu perguntei assim, ó. É verdade que existem meteoritos lunares na Antártida que são muito parecidos ou até mesmo idênticos às rochas lunares que os astronautas trouxeram da Lua? Daí a inteligência artificial do Google respondeu o seguinte: sim, é verdade. Existem meteoritos encontrados na Antártida que são quimicamente e mineralogicamente muito semelhantes às amostras coletadas pelos astronautas das missões Apollo e Luna. E aqui vem um outro ponto, Peter, né? Tudo que eu falei aqui é bem interessante, né? Existe uma possibilidade das rochas lunares que os astronautas supostamente trouxeram da Lua serem rochas da Terra que são encontradas na Antártida. Existe essa possibilidade, certo? É plausível. Afinal de contas, são idênticas, né? Essas rochas da Antártida com as tais rochas da Lua, né? Dos astronautas. Mas tem um outro ponto que merece comentarmos aqui, que é bastante interessante, que até a inteligência artificial citou. Você sabia que a União Soviética coletou rochas da Lua, segundo eles dizem? Você sabia disso? E a União Soviética nunca colocou o homem soviético na Lua. Apenas um homem americano pisou na Lua, certo? Então como é que eles conseguiram essas rochas da Lua? Segundo eles, através de sondas. Ou seja, não é necessário o homem pisar na Lua para ter acesso a essas rochas lunares, entre aspas. Portanto, o que isso significa? Que a existência de rochas lunares não prova que o homem pisou na Lua. Ele pode coletá-las justamente aqui na Terra, ou eles, segundo a União Soviética, pode coletá-las através de sondas na Lua. Então, assim, sinto muito, Peter, eu comecei a reagir ao seu vídeo com mente aberta. Eu quero acreditar que o homem pisou na Lua, mas essa prova irrefutável que você trouxe, me desculpa, ela não é irrefutável, tá? Existem outras linhas de raciocínio que colocam objeções a essa ideia e poderiam levar facilmente uma pessoa a pensar que o homem não pisou na Lua, ou que pelo menos isso não é uma prova de que o homem pisou na Lua. As rochas lunares têm composição química única, ok? Sem presença de água, com evidências... As rochas encontradas na Antártida também. Esse é o ponto, são rochas extremamente exóticas, né? São a radiação cósmica e ao vácuo espacial. Então não existe material na Terra que replique essas características. Então, Existe, pior que existe. Existe, e a NASA tinha esse conhecimento, o Von Braun tinha esse conhecimento, e não é por acaso que o Von Braun, em plena missão Apollo, viajou para a Antártida. Fazer o quê? Coletar rochas lunares. Você acredita que a NASA, sei lá, tem um forno mágico capaz de criar pés alienígenas? Não. As rochas são reais. E a propósito... As rochas são reais, não há a menor dúvida. E elas são coletadas aqui na Terra. 3 minerais completamente novos foram descobertos nessas rochas. Um deles se chama armalcolita. Então, coisa extremamente exótica, verdade. Tem muita coisa, vamos dizer, exótica na Antártida, né? Enfim, mas isso é um outro assunto. Irmã do Pedro, não, só no nome, ok? Sabe de onde que vem o nome? Armstrong Aldrin Collins. As primeiras sílabas dos sobrenomes dos 3 caras que foram à Lua na Apollo 11. Inventaram um mineral novo pra manter a farsa, cara. Não, Você não. a farsa é a mais... Ninguém defende isso, eu não defendo isso. Acho que ninguém sério, né, que não acredita que o homem pisou na Lua defende essa tese, né?
de que criaram um mineral novo. Não, não. De fato, o pessoal encontrou rochas na Antártida bastante exóticas, de fato. E eu penso que eles usaram essas rochas como rochas que os astronautas trouxeram da Lua. Tá? Essa é a tese. E mesmo que você não acredite nisso, você pode considerar que não é necessário o homem pisar na Lua para, supostamente, coletar rochas lunares, pois, alegadamente, a União Soviética fez isso com as missões Luna. Ou seja, bastante plausível, não? Isso, o que você fala é uma prova irrefutável? Não é. Me desculpa, não é. A lista da história, né? Prova 2, os espelhos que ainda funcionam. Os astronautas da Apollo deixaram retrorefletores na superfície lunar, ok? Espelhos. São tipo espelhos muito precisos que refletem raios lasers de volta para a Terra. E até hoje, cientistas do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos, ok? Não é só americanos, não. Esses cientistas mandam feixes de laser para a Lua e medem a distância exata entre a Terra e a Lua, usando esses espelhos. Estão lá, cara. Ok, então o Peter, né? Eu sempre confundo Peter. Ele está trazendo essa prova irrefutável de que o homem pisou na Lua. Olha, tem espelho na Lua e a gente manda um raio laser aqui da Terra. Esse raio laser chega na Lua e é refletido pelo espelho, e daí a gente consegue medir a distância da Terra para a Lua, etc. e tal. E isso é feito em vários laboratórios espalhados pelo mundo. Mas tem um outro lado dessa história e eu vou apresentar aqui para vocês. Vou apresentar de uma maneira superficial, porque tem análises técnicas de gráficos e tal, e isso eu faço no livro da FASA. Então, quem quiser mais profundidade a essa questão, eu recomendo adquirir o livro da FASA. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Livro muito legal, mais de 300 páginas, mais de 100 figuras, capa dura, foi feito com muito carinho, tá? Bom, veja, Peter, você sabia que antes das missões Apollo, ou seja, antes do homem pisar na Lua, a União Soviética fazia esses experimentos com laser. O laser era emitido aqui da Terra e refletia na Lua, e o pessoal com equipamento muito sensível conseguia detectar essa reflexão. Você sabia disso? E você sabia que, obviamente você sabe disso, que o homem soviético nunca pisou na Lua. Mas então, peraí, como é que os soviéticos faziam esses experimentos sem espelho na Lua? É muito simples. É muito simples. Caso você acredite nesses experimentos, a gente também poderia questionar isso. Mas, sem entrar nesse detalhe, a Lua, ela não precisa de espelhos para refletir a luz. E é conhecido que existem regiões da Lua que refletem mais do que outras. Então, para quem não acredita que o homem pisou na Lua, pode pensar, de uma maneira muito lógica, que a NASA, sabendo disso, selecionou exatamente esses lugares mais reflexivos para dizer, olha, foi aqui que colocamos um espelho, foi aqui que um módulo lunar pousou. Faz muito sentido. Mas, independente disso, o que eu quero dizer é que não é necessário a existência de espelhos na Lua para que esses experimentos sejam possíveis, tá? Emitir um raio laser e detectar o fóton refletido. Quem quiser mais detalhes sobre esse assunto, recomendo o livro da FASA. E ainda tem uma outra possibilidade que você poderia considerar. Bom, a NASA, para quem acredita, né, nas missões espaciais, na capacidade da NASA, para quem confia no que ela faz, bom, a NASA teria, em tese, plenas capacidades de colocar um espelho na Lua sem a necessidade que o homem pise na Lua. Ela poderia colocar um espelho através de sondas. Então, mesmo que existam espelhos na Lua, que eu acho que é uma coisa bastante questionável, mas mesmo considerando a existência de espelho na Lua, isso não prova que o homem pisou na Lua, porque a NASA, em tese, tem condições de levar um espelho para a Lua. O homem não precisa pisar na Lua para fazer isso. Então, sinceramente, eu não vejo como esses espelhos podem ser considerados uma prova irrefutável de que o homem pisou na Lua. Tem um artigo bem interessante, deixa eu colocar na tela aqui. Esse artigo ele foi publicado no Jornal Americano de Astronomia e Astrofísica pelo físico Andreas Mark. E nesse artigo, o Andreas Mark ele diz, basicamente,
que não existem provas de que há espelhos na Lua. E ele vai chegar à conclusão que os experimentos de laser não provam que há espelhos na Lua. Por quê? Porque a Lua tem uma superfície altamente reflexiva e que essa reflexão da Lua, que a Lua faz da luz, pode ser o que o pessoal acha que é um espelho que está na Lua, mas não é. É apenas a superfície da Lua mesmo. Ou seja, temos um trabalho publicado numa revista de astronomia, onde o cara abertamente fala que não existem provas, tá? Que há espelhos na Lua. Ou de que os experimentos de laser provam que há espelhos na Lua. Então, um detalhe que eu achei interessante mencionar, isso está no livro da FASA. Não tinha espelho antes dos caras chegarem lá, ok? Pô, tem um espelhinho, achei o espelhinho aqui. Não, e eles... Tudo bem, mas não é necessário ter espelho para fazer esses experimentos. A União Soviética fazia esses experimentos sem a existência de espelhos na Lua. Os cientistas fazem isso todo dia, em 2026, ok? Se os astronautas nunca foram à Lua, quem colocou os espelhos lá? Alienígenas? Não precisa de astronauta para colocar espelho na Lua, né? Sinceramente, eu não sei como isso prova que o homem pisou na Lua, tá? Solitário? Alienígenas vaidosos, é isso? Não, gente, eu não. estou lindíssimo, hein? Prova 3, o inimigo confirmou. Pô, essa é a mais poderosa de todas as provas. Não tem o que falar, cara, depois dessa. Durante a Guerra Fria, cara, a União Soviética monitorava cada comunicação das missões Apollo, entende? Tá. Os caras estavam de olho, pô. Aquela Guerra Fria, quem tinha mais tecnologia, quem provava que tinha mais tecnologia. Então, os russos estavam monitorando tudo. Cada sinal de rádio, cada transmissão. Os soviéticos tinham toda a tecnologia para verificar de onde que vinham os sinais. Se os americanos tivessem forjado o pouso, os soviéticos teriam sido os primeiros a denunciar. Seria a maior... Vamos lá, essa é a tese que ele está colocando. Vamos assistir mais um pouco. Pera. Humilhação da história. Gente... Pronto, então ele está dizendo o seguinte. Se a ida do homem à Lua foi uma farsa, os primeiros a denunciarem seriam os soviéticos, que eram, vamos dizer, inimigos dos americanos. Aqui a gente tem que considerar algumas coisas sobre isso. A primeira delas, tá, que eu acho relevante mencionar. Em plena Guerra Fria, em plena corrida espacial, em plena, vamos dizer, animosidade entre Estados Unidos e União Soviética, você sabia, Peter, que a NASA, junto com a Roscosmos, a agência espacial soviética, construíram juntas uma estação espacial? Então para pensar, como é que dois países em guerra estão trabalhando juntos no espaço? Juntos. A NASA tinha diversas colaborações e parcerias com a Roscosmos. E você pode confirmar isso, tá? Não é coisa da minha cabeça, não. Então, parece que esses dois países, eles de fato tinham seus conflitos aqui na Terra, muito mais por procuração. Eles nunca trocaram um tiro diretamente, é importante dizer isso. Eles tinham as suas adversidades aqui na Terra, né, entre os dois, mas no espaço eles eram super amigos, ao ponto até de construir estação espacial juntos, em plena Guerra Fria. Então, não parece que eles eram tão inimigos assim, pelo menos no espaço. E fora que, se a gente for entrar em algumas questões econômicas, geopolíticas, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos tinham inúmeras relações comerciais com a União Soviética. Inúmeras. Coisas até que poderiam, vamos dizer, destruir a segurança alimentar da própria União Soviética, caso os Estados Unidos quisessem, mas não fez. E é importante também mencionar, né, que a Revolução Russa foi amplamente apoiada por Wall Street, por americanos. Ou seja, parece que apesar do que a gente vê na mídia, né, nos bastidores, parece que esses caras eles conversam bastante e eles têm muitas alianças. Então, eu acho muito plausível que, por alguma questão financeira, a União Soviética possa ter considerado que o homem americano foi à Lua. Do ponto de vista econômico, isso fazia muito sentido, porque a União Soviética vinha perdendo muito dinheiro com essa corrida espacial, que no final das contas não tem objetivo prático nenhum para o cidadão comum soviético, né? A nação só fica mais pobre. E com o fim da corrida espacial, eles poderiam, vamos dizer, estancar essa sangria econômica. Ou quem sabe os Estados Unidos pode ter oferecido algum dinheiro. São inúmeras possibilidades.
inúmeras. E aqui vem um ponto, além desse, que já é bem interessante, vem um mais interessante ainda. Você sabia, Peter, que em 2018, em plena Copa do Mundo da Rússia, a Rússia, o governo da Rússia, oficialmente, tem matéria na internet falando sobre isso, oficialmente abriu uma investigação sobre a ida do homem à Lua. Quer dizer, mas não já foi provado? Quer dizer, os soviéticos não confirmaram? Porque em pleno 2018, o governo da Rússia decide abrir uma investigação sobre a ida do homem à Lua. Como assim? Já não está provado? É interessante, né? Mas tem mais, tem muito mais. Vou citar mais um. Acho que foi em 2019 ou 2020. O diretor da Roscosmos, você pode confirmar isso também, tem notícia na internet, fato público e notório. O diretor da Roscosmos, que é a agência espacial russa, falou publicamente que não existem provas de que o homem pisou na Lua. Uau! Uau! Será que o diretor da Roscosmos é um palpiteiro? Um conspiracionista? O cara é só o diretor da segunda maior agência espacial do mundo. Se duvidar, algumas pessoas dizem que é até maior do que a NASA, em alguns aspectos, né? Por muitos anos, os astronautas americanos iam para a estação espacial utilizando foguetes russos. Isso mudou recentemente, com o Elon Musk, os foguetes Falcon 9, mas por muitos anos eles usavam foguetes Soyuz da Rússia. Então assim, parece que esses caras, de fato, eles se bicam aqui na Terra, mas no espaço são todos amiguinhos. São todos amiguinhos. Nossa, cara, isso ia ser horrível para os Estados Unidos. Cara, os soviéticos teriam ido numa festa se provasse que era mentira. Teriam dançando polca, sabe aquela parada assim? Será? Enfim, mas eles não. Mas será? O mundo é um teatro, né? Os Estados Unidos pode ter, de maneiras econômicas, ter comprado esse silêncio. Por que não? A União Soviética estava perdendo muita grana. Assim, o que eu quero dizer é que existem inúmeras possibilidades para isso, tá? E quando você soma o fato das dúvidas atuais dos russos quanto a essa questão, então fica difícil aceitar que os soviéticos confirmaram. Nem os russos estão confirmando hoje. Vamos lá. Provaram. Porque não era mentira. A União Soviética reconheceu oficialmente que os americanos pousaram na Lua. O inimigo... E hoje o diretor da Roscosmos, né, na atualidade, questiona, diz que não tem prova. A Rússia abre uma investigação sobre a ida do homem à Lua. Então as coisas mudam, né? Interessante. Declarado confirmou, cara. Tu pode odiar os Estados Unidos, mas a União Soviética odiava mais ainda e falou, sim, eles pousaram. A gente confirma isso aqui. Galera, na boa, né? Vou citar mais um dado interessante. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Tá aqui no canal, JFK Sabia da Mentira. Você sabia, Peter, que o JFK, ele, publicamente na ONU, em conversas, ele falava abertamente que a Lua, o espaço, tem que ser explorado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, os dois juntos, em colaboração. Os dois juntos, parceiros. Interessante, né? Pensa na lógica. Você precisa manter uma mentira envolvendo 400 mil pessoas que trabalharam no programa Apollo, cara. Durante mais de 50 anos. Sem que... Não, olha. Eu acho que ninguém sério defende que 400 mil pessoas estão deliberadamente mentindo ou escondendo a face da ida à Lua. Não é assim que funciona. Veja, não sei se você conhece, deve conhecer, existe um projeto, o projeto da bomba atômica, chamado Projeto Manhattan. No Projeto Manhattan, estima-se que trabalharam cerca de 100 mil pessoas. Muita gente, certo? E dessas 100 mil pessoas, vamos dizer que 99,9% delas não faziam a mínima ideia que estavam construindo a bomba atômica. A construção da bomba atômica foi algo altamente secreto que o cara trabalhando no Projeto Manhattan não fazia ideia que estava ajudando a construir a bomba. Por quê? Como isso aconteceu? Ora, as funções de cada um desses trabalhadores era altamente específica. Numa empresa, isso tem uma nomenclatura, é compartimentalização. São funções tão específicas que o cara, mesmo imerso no projeto, ele não tem uma visão do todo.
Ele não consegue ver o geral, ele não consegue ver o norte do que ele está fazendo. Vou citar um exemplo aqui. Sei lá, a telefonista da NASA. Vamos dizer que a NASA tinha milhares de telefonistas. Nenhuma dessas pessoas tem condição de dizer se o homem pisou na Lua. Não tem, porque ela faz uma função muito específica, atender telefones. Vamos dizer, o cara que apertava parafuso do foguete. Esse cara, ele não tem condição de afirmar que o homem pisou na Lua. Ele só apertava parafuso de foguete. O cara que, sei lá, fez a fuselagem do foguete, os engenheiros, eles também não têm essa condição de dizer que o homem pisou na Lua. Então, apesar de você ter 400 mil pessoas, né, 400 mil pessoas trabalhando no projeto, a grande maioria delas não tem uma visão ampla do projeto, ao ponto de dizer, realmente o homem pisou na Lua. Apenas a alta cúpula dessa organização, dessa empresa, a NASA é uma empresa estatal, apenas a alta cúpula teria condições de afirmar se o homem de fato foi ou não foi à Lua. Apenas eles. Certamente os astronautas e os diretores, como o próprio senhor Von Braun. Não o cara que limpa o chão da NASA, não o cara que aperta o parafuso, não a telefonista, não o cara que fica teclando no computador. Esses caras não têm a menor condição de afirmarem isso. Não o cara que, sei lá, fez os moldes do foguete. Então, apesar de ter tanta gente trabalhando nesse projeto, pouquíssimas pessoas teriam acesso à informação ao ponto de afirmarem, pisou ou não pisou. Mais um exemplo que eu acho interessante, né? O processo eleitoral. De fato, existem milhares, talvez centenas de milhares de pessoas que participam do processo eleitoral aqui no Brasil. Mesários, o cara que abre a urna, o cara que fecha a urna. São milhares de pessoas, talvez centenas de milhares. Mas nenhuma dessas pessoas consegue garantir com 100% de certeza que o seu voto foi computado. Nenhuma dessas pessoas consegue garantir que o processo é idôneo, é limpo. Nenhuma delas consegue, tá? Apesar de ser centenas de milhares envolvidas, apenas uma alta cúpula, numa salinha fechada, poucas pessoas podem afirmar, tá tudo limpo, tá tudo certo, apenas uma alta cúpula. Tá? Nem as Forças Armadas conseguiram, porque não tiveram acesso ao código-fonte, né? Então, cara, esse é um exemplo é uma analogia bem interessante, né? Um monte de gente envolvida, mas no fundo, nenhuma dessas pessoas consegue de fato dizer se o projeto é real, se tem fraude, se não tem. Só o pessoal que está no topo da hierarquia. Isso numa empresa se chama compartimentalização. A função de cada funcionário é muito específica, tá? Ou seja, eu não defendo que milhares de pessoas estão mentindo, escondendo a face. Na minha visão, é um punhado de pessoas que teria essa capacidade. Não são milhares, não são dezenas de milhares. Não. Vamos lá. Nenhuma das pessoas vendesse a história por um jornal sem que nenhum documento vazasse. Como que tu vai conter 400 mil pessoas? Não conta pra ninguém que a gente não foi, tá? Galera, não. Sem que nenhum engenheiro... Ninguém sério acredita nisso, tá? Descontente abrisse a boca. 400 mil facas em pessoas. Por exemplo, esses caras aqui, ó, estão fazendo os painéis. Maravilha, realmente foi feito. Foi feito o foguete, os motores, os caras fizeram. Mas nenhum desses caras aqui consegue provar ou garantir que o pezinho do Armstrong pisou na Lua. Nenhum desses caras consegue garantir que o pessoal jogou golfe na Lua. Nenhum desses caras consegue garantir que existem sacos de bosta na Lua. Simples assim. Mas o cara fez aqui a bateria, fez o painel solar. Beleza, sem nenhum problema. Ele fez, ele atuou, ele executou a função para a qual ele foi contratado. E só isso. E bota aí 400 mil pessoas fizeram exatamente isso. Fizeram a sua função específica, ganhou seu dinheiro e ponto final. Inclusive tem a Tornauta recentemente falando que a NASA é um cabide de emprego. É cabide de emprego. O cara chega lá, se encosta, faz qualquer besteira, ganha seu dinheiro e acabou. Esse cara aí que vai provar que o homem pisou na Lua? Não. Não tem a menor noção. Ele não tá no topo para saber se de fato foi, não foi.
Ele não sabe, ele simplesmente não sabe de nada. Ele só sabe fazer aquilo, a função pela qual ele foi contratado, tá bom? Pessoas, meio século, 0 vazamentos. Sério que você acredita nisso? Eu acho mais fácil de verdade acreditar em Terra plana. Se você me colocar essas duas questões, 400 mil pessoas trabalhando num projeto durante 50 anos, tiveram que esconder tudo, não contaram nada. Eu acho mais... Cara, veja, ó, existem várias coisas que estão escondidas, né? Coisas absurdas. E existem coisas que estavam escondidas há muito tempo e foram descobertas recentemente por questão de detalhe. Detalhe. Um exemplo é o próprio Banco Master. Cara, como é que esse negócio de Banco Master conseguiu ficar no oculto durante tanto e tanto tempo? Comprando um monte de gente. Eu acho que, na verdade, os caras do Banco Master compraram até mais pessoas do que na missão Apollo. Tá? Eu acho que na missão Apollo é ainda menos gente envolvida. É uma coisa bem fechadinha mesmo. E ficou oculto por muitos anos o Banco Master, né? Dentre vários outros casos aqui que a gente poderia mencionar. Então, sim, é super possível. É super possível. Você ter um sistema organizado, vigilante, você consegue manter uma mentira por décadas, por séculos, sabe? Talvez até por milênios. Né? Mas beleza, vamos lá. Difícil acreditar nisso, porque Terra plana, cara. Né? Prova 4, as fotos satélites atuais. A sonda lunar... Não tem nada a ver com Terra plana. Não mistura as coisas, cara. Poxa. Tem uma parte no livro da FASA que eu até comento sobre isso, né? Que geralmente o pessoal que afirma que o homem foi à Lua gosta sempre de associar pessoas, sei lá, como eu, que não acredita como pisou na Lua, gosta de nos associar com a Terra plana. Sendo que não tem nada a ver, nunca defendi Terra plana. O pessoal aqui sabe, né? Respeito como uma ideia, mas não defendo, não acredito, né? Eu acho que a Terra tem curvatura, mas assim, o pessoal talvez ficar com raivinha de mim porque eu sempre me mostro aberto ao debate, né? Eu acho que essa posição é a posição adequada para qualquer cientista. Ele ter uma mente aberta e aceitar o contraditório, não reagir como se fosse um fanático, como acontece, né? As pessoas ficam com raiva, as pessoas te odeiam porque você, sei lá, simplesmente não acredita que o homem pisou na Lua e tem um canal no YouTube para falar sobre isso. Nossa, se você discordar das narrativas oficiais, você vai receber muito hate. Quantidade de pessoas que eu bloqueio aqui, meu irmão, não é brincadeira, viu? Mas vamos lá. A Reconnaissance Orbiter, a LRO, da NASA, lançada em 2009, fotografou os locais de pouso das missões Apollo com resolução altíssima. Não é aquelas... Aí você tá de brincadeira, né, Peter? Uns pontinhos brancos, isso aqui é... Eu quero ver o módulo lunar, vamos lá. Eu quero ver o módulo lunar deixado na Lua. O que é que a NASA te entrega? Um pontinho branco, um caminho de formiga. Mas você tá de brincadeira. Veja, esse satélite, ele tá a coisa de 50 quilômetros da superfície da Lua. Lembre-se que a Lua não tem atmosfera. O pessoal não diz isso, a Lua está no vácuo e tal, né? Então, é muito mais fácil você tirar fotos nítidas numa região sem atmosfera do que com atmosfera. 50 km de altitude da superfície da Lua. Aí você compara com fotos de satélite aqui da Terra, satélites a 600, 700 km de altitude. Tirando uma foto, né, numa atmosfera densa, a Terra tem uma atmosfera relativamente densa, e as fotos saem super nítidas. Você vê detalhes, você vê carros, tudo muito nítido e detalhado. Por que a NASA não entrega uma foto assim? É o que a gente quer. Simplesmente não existe. Então, você vai usar isso para dizer que o homem, vamos dizer, está provado que o homem pisou na Lua? Uma foto da empresa que nós, quem não acredita, né, denuncia como farsante. Quer dizer, eu sou obrigado a acreditar nisso? Essa foto é a melhor prova que nós temos. Quem assistiu o documentário da FASA viu que, não vou entrar em detalhes aqui, né? É para ser mais um vídeo rápido. Mas vá lá no documentário da FASA, tem uma parte que eu mostro várias inconsistências nessas fotos do LRO, especialmente em relação às trilhas do Jeep. Tá? Dá uma olhada lá que tá bem legal. TechPeak não, cara. Dá pra ver os módulos lunares. Dá pra ver as pegadas dos astronautas que estão lá até hoje. Não tem vento, pô. Dá pra ver as... É um caminho de formiga, né? Tá bom. Não, é impossível alguém fazer uma montagem, né?
criar isso daqui, né? Tem que ser real, né? Não existe outra alternativa, né? Módulo lunar, um pontinho branco. Cara, eu só quero uma foto legal, uma foto, sabe, que pareça real. Que eu possa ver claramente os detalhes do módulo. Eu quero ver como é que tá a bandeira hoje deixada na Lua, cara. Cara, só pra você ter ideia, tá? A NASA, ela diz que tira fotos de Marte. Tá? Marte está, segundo eles, né, a centenas de milhões de quilômetros da Terra. A Lua é nosso quintal. E apesar disso, a NASA entrega essa foto patética. Enquanto que, em Marte, olha as fotos que eles entregam de Marte, da superfície de Marte. 1.000 quilômetros de distância. 1.000 quilômetros da altitude da superfície de Marte. 1.000 quilômetros. Olha as fotos que os caras entregam. Uau, uau. Superfície de Marte. Eu quero uma foto do módulo lunar, como ele está agora. Nietzsche, eu não quero um pontinho branco, o Peter. É o mínimo que eu exijo, cara. Você quer me provar que o homem pisou na Lua? Vai precisar muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Isso é uma foto patética, me desculpa, tá? Isso é uma coisa patética. Para quem supostamente está tirando foto de Marte em altíssima resolução, cheia de detalhes, etc e tal. Trilhas dos bugs, dos carros que eles andaram lá. E não é só a NASA de novo. A NASA tá fingindo. Não é só a NASA. A sonda Chandrayaan-1 da Índia e a sonda Selene do Japão também fotografaram os locais. Tá, vamos ver então essas fotos, né? Na verdade é vídeo, tá? A sonda Selene do Japão fez um vídeo. Oh, agora chegou a prova, hein? Fez um vídeo do local do pouso da Apollo 15. Vamos assistir juntos esse vídeo? Vamos assistir? Eu tirei aqui o vídeo do próprio documentário da FASA, tá? Esse é o vídeo da Selene. E vocês dizem, tá? Se isso é de fato real ou se na verdade é uma animação gráfica, tá bom? Cada um tira a sua conclusão. Penso que é só uma farsa. E sendo uma farsa, obviamente, olha só, conluio internacional. É isso aí, ó. Essa é, digamos, a foto real, segundo eles dizem, né? Do local de pouso da Apollo 15, tirada pela sonda Selene. Vamos lá, Peter. Você é um cara inteligente. Isso parece real pra você? Vamos lá. Ou parece uma animação gráfica, ou parece CGI. Você é um cara inteligente. Eu acho que tá bastante óbvio, né? Não preciso nem responder, certo? Se essa é a melhor evidência de que fomos à Lua, Houston, nós temos um problema. É uma piada, né? Aqui tem mais. Aí, imagens da Lua divulgadas pela Agência Espacial Japonesa. Isso parece real pra você ou parece CGI? Sério? Imagens feitas em computador não me parecem nada convincentes. A Agência Espacial Japonesa, JAXA, tirou, supostamente, uma foto da superfície da Lua com sua sonda Selene. Ops, nome nada sugestivo, né? Ah, claro, né? Uma deusa pagã. Mais um nome de um deus pagão. Ok. Então, assim, parece real, cara? É real ou é CGI? Esse é o ponto, tá? Então, quando o Peter fala assim, mas eles tiraram fotos, outras nações confirmaram. É isso que vocês acabaram de assistir. Não parece nada real. Pelo menos na minha percepção, né? Não sei, você pode discordar, sem nenhum problema, tá? Não vou te xingar por isso. Vamos voltar aqui o vídeo do Peter. Não é só a NASA. A sonda Chandrayaan-1 da Índia e a sonda Selene do Japão também fotografaram os locais de pouso. Então, sim, países diferentes, agências diferentes, confirmando a mesma coisa, ok? Pedro, mas a NASA paga geral. Pô, cara, é demais, né, cara? A não ser que a Índia e o Japão também façam parte da conspiração, né? Aí o negócio tá ficando complicado demais. Eu não tenho mal o que falar. Mas o que eu costumo dizer é que quando a pessoa acredita em conspiração, ela sempre vai arrumar outra conspiração pra provar a conspiração dela. Não, cara, não é isso. É que, sinceramente, essas imagens não são convincentes, simples assim. Sabe? Seria muito mais confortável pra mim chegar aqui e falar, pessoal, o homem pisou na Lua, é isso aí. Nossa,
você tá nadando junto com a maré. E é mais fácil nadar junto com a maré. Ou seja, eu estou me colocando aqui numa posição extremamente desconfortável. E vai ter muitas pessoas que vão me odiar. Recentemente teve um colega meu de física que eu batia papo, conversava de boa, a gente tinha uma relação muito legal na universidade. Aí o cara aparentemente descobriu agora meu canal e começou a me xingar. Começou a me xingar. Só porque eu falo que o homem não foi à lua. Então, essa minha, vamos dizer, esse meu posicionamento, o Peter, ele não traz amorzinho, pelo contrário, é muito ódio. Então, eu não tô nessa por teimosia ou porque é legal ser conspiracionista, não, eu tô nessa pela verdade. Só isso. Eu não tô aqui pagando de ator, sendo hipócrita, vendo coisas claramente estranhas, claramente falsas e colocando debaixo do tapete, como muitos ditos divulgadores sacanas de ciência fazem, tá? Enfim. Vamos continuar. Prova 5, as pegadas. Na Lua não tem atmosfera, não tem vento, não tem chuva, não tem erosão nenhuma. Isso significa o quê? Que as pegadas deixadas pelo Neil Armstrong em 1969 continuam lá intactas. Exatamente como ele deixou, cara. A mesma forma do pé. São as pegadas mais... Mas quem consegue ver isso? Você consegue, na sua casa, pegar um telescópio e ver a pegada deixada na Lua? Você consegue ir em algum laboratório astronômico, um super telescópio e ver a pegada na Lua? Você não consegue. Ninguém consegue. Não existe telescópio que seja capaz de ter essa resolução ao ponto de ver a suposta pegada na Lua. O que você faz é o seguinte: você confia numa foto que a NASA divulgou. Ou seja, você tem uma relação de confiança com a NASA. Eu não confio na NASA. Pelo histórico dela, a fundação dela com Jack Parsons, que era um satanista, que queria trazer o anticristo à Terra. Von Braun, que era um cara que tem foto dele junto com o Bigodinho. O cara lançou um monte de foguete para explodir cabeça de britânico. Fora que ele era o chefe de uma mina que havia várias pessoas trabalhando de maneira escrava para construir foguetes. E dentro dessa mina havia até um galpão com pessoas sendo enforcadas todos os dias. Esse é um nível, esse é o carinha que virou diretor da NASA e tudo mais. Então, assim, eu não confio na NASA, certo? Eu não sou obrigado a acreditar nessa foto. A sua relação é de confiança com a NASA. Uma empresa estatal, governos mentem, estados mentem, tá? Não confio em governos. Tão simples assim. Mais duráveis da história. Vão durar milhões de anos. Se os astronautas nunca pisaram na Lua, quem que deixou as pegadas que qualquer sonda orbital consegue fotografar? E se a NASA falando, não, galera, não é a NASA. Outras sondas de outros países já confirmaram também. E agora as duas reclamações... A gente acabou de ver a foto aqui da Selene. Tem confirmação de nada, aquilo ali é puro CGI. E a gente pode ver da Chandrayaan também, é até pior. Se você achou a do Japão ruim, a da Índia é até pior, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre a Chandrayaan. No livro da FASA tem um capítulo só sobre ela, inclusive. Quem quiser estudar mais sobre esse assunto, o livro da FASA é essencial. Peter, recomendo para você, cara. Compra o livro da FASA. Eu vou abrir lá uma opção para enviar internacionalmente. Então, dá uma olhada, cara. É muito bom, cara. O livro aí tá top. Dá uma olhada lá. Clássicas dos conspiracionistas. Deixar o link na descrição. A bandeira balançava, Pedro. Sim, porque tinha um arame horizontal costurado na parte de cima da bandeira para manter ela esticada. Na Lua não tem vento, então... Eu nunca falei isso. Ninguém que defende a FASA, vamos dizer, de uma maneira séria, defende isso. Nossa questão é outra. É outra, que eu vou mostrar aqui para você, Peter. Tem um vídeo da Apollo 15 que o astronauta, ele passa pela bandeira, a bandeira tá fincada, tá parada, e o astronauta passa do lado da bandeira, uma certa distância, e o que acontece com a bandeira? Ela se movimenta, sem o astronauta ter tocado nela. Sabe quando uma pessoa perfumada, né, passa ao seu lado correndo, você sente o perfume? É justamente ali, o vento bateu na pessoa
e levou o perfume dela até o seu nariz, ou seja, é um lugar que existe vento. Então, como seria possível o astronauta passar pela bandeira, ao lado da bandeira, uma certa distância, e no momento exato que ele passa do lado da bandeira, ela balança? Isso significa que existe vento na Lua? Eles não estão no vácuo? Exatamente. É claro que o pessoal da NASA vai inventar um monte de explicação mirabolante. Eles vão falar que a roupa do astronauta atraiu eletricamente a bandeira. Eles vão jogar essa. Eles vão jogar. E a segunda opção que eles também jogam é a seguinte: o astronauta, quando ele passa do lado da bandeira, o pé dele bate no solo lunar e o chão, o solo lunar treme e essa vibração chega até a bandeira e a bandeira treme também. Ou seja, os caras têm que inventar explicações mirabolantes, fazer uma ginástica mental para não aceitarem o óbvio, que esses caras não estão no vácuo. Né? Vamos assistir o vídeo, vamos lá, vou colocar na tela. Olha só. A bandeira está parada. O astronauta vai passar. Aqui o cara está contando, ó, cada décimo de segundo, tá? Aí, nesse momento aqui, ó, 21.05, quando o astronauta passa do lado dela, começa a passar do lado dela, a bandeira começa a se movimentar um pouquinho. Olha só. Percebeu aqui? Aqui, ó. Tá vendo que ela se movimenta um pouco? Mas vamos lá. E não é questão de distorção de vídeo, né? O cara deixa bem claro aqui no vídeo. Vai passar. Aqui tá em câmera lenta, né? Olha só, ela se movimenta. No momento exato que ele passa. Vamos ver outro vídeo. Inclusive, o Joe Rogan, que é basicamente o maior podcast do mundo, compartilhou esse vídeo. Bem interessante, né? E parece que o Joe Rogan, hoje em dia, ele não acredita que o homem pisou na Lua, tá? Ele acreditava, mas ele mudou de opinião. Viu só? Pronto, viu só? Quando o cara passa, vamos repetir. O cara passou e a bandeira balançou. Tipo, querendo dizer, o que isso indica? Que tem ar, que tem vento nessa região. Eles não estão no vácuo. Vamos lá, mais uma vez. Passou. E a bandeira balançou. Ai, cara, percebe? Você percebe que a farsa da ida à Lua, ela está nos detalhes. Não existe um astronauta chegar e falar: ah, é tudo mentira, é tudo uma farsa. Se bem que eles jogam algumas indiretas, hein? Quem assistiu o documentário da farsa viu. Mas não há coisa assim: ah, é uma farsa, pessoal. Foi uma farsa. Não há, não vai ter. Você vai perceber a farsa através dos detalhes. É um vídeo como esse, que claramente seria impossível no vácuo, né? Essa bandeira mexer quando o cara passa ao lado dela. Entende? A farsa está nos detalhes. Bora lá, voltar pro vídeo do Peter. Sem o arame, a bandeira ficaria caída, tipo um pano de chão, entende? Né? A bandeira ia cair. O arame faz ela parecer esticada. E nos vídeos, o único momento em que ela se move é quando o astronauta tá mexendo ela, ok? Então ela tá esticada. Acabei demonstrando que não, né? Acabei de provar pra você que a bandeira mexeu, balançou, sem o astronauta tocar nela. Só de passar ao lado, a bandeira movimentou, justamente porque aquela região não é vácuo. Eles não estão no vácuo. Tá? Vamos lá. Pra cima, por causa do arame, e aí embaixo ela tá se movendo, porque o astronauta tá mexendo. Depois que ele solta, ela para. Que loucura, né? Exatamente como aconteceria no vácuo. Ela parou. E cadê as estrelas nas fotos, Pedro? Porra, não tem como, cara. Pelo mesmo motivo que você não vê estrelas quando você tira uma foto de dia na Terra.
As câmeras tinham exposição ajustada. Concordo com isso, tanto que no documentário da FASA eu nunca usei esse argumento. Acho que ninguém sério usa esse argumento. A questão aqui é outra. A questão das estrelas é outra. São depoimentos contraditórios entre os astronautas. Por exemplo, o Michael Collins, que é da Apollo 11, ele orbitou o lado escuro da Lua, né? Alegadamente. E na entrevista aqui na Terra, na coletiva de imprensa, o Michael Collins falou que não lembra de ter visto estrelas na Lua. Então, peraí, o Michael Collins não chegou a pisar na superfície da Lua, mas ele orbitou, por exemplo, o lado escuro da Lua, onde a luz do Sol não iria incidir para ofuscar as estrelas, certo? E ele disse que não lembra de ter visto estrela. Que coisa. Aí depois você vê um depoimento de outro astronauta, acho que da Apollo 15, e ele diz que ficou impressionado com aquele mar de estrelas quando ele orbitou o lado escuro da Lua. Mas o Michael Collins não disse que não viu nenhuma estrela? Quer dizer, os depoimentos entram em contradição. Por quê? Porque claramente é uma farsa, é uma mentira. Quando a Polícia Federal vai investigar uma pessoa, o que é que ela tenta fazer? Ela compara depoimentos para encontrar contradições. Onde há contradição, existe mentira. E no caso das missões Apollo, cara, há uma quantidade gigante de contradições nos depoimentos desses astronautas sobre diversas coisas, sobre as estrelas, sobre questão de som. Tá no documentário da FASA. E quem quiser ver um pouco mais detalhado essa questão da estrela, eu não vou ficar me repetindo aqui, mas dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz no meu canal de cortes. Vou colocar para vocês aqui e acessa esse vídeo. Cadê você? Astronautas se contradizem sobre estrelas na Lua. Esse vídeo aqui, ó. Aí nesse vídeo eu mostro para vocês depoimentos contraditórios. Eles falam que viram estrelas, que o céu é muito brilhante, que dá para ver planetas, que dá para ver a nuvem de Magalhães, certo? Então tem um astronauta que fala que ele viu um monte de estrela. Não foi o Charlie Duck, não, foi o Al Worden, da Apollo 15. Ele fala, o céu estava inundado de estrelas na visão do lado oculto da Lua, do lado escuro da Lua. Só que o Michael Collins falou exatamente o contrário. Então, claramente, eles estão mentindo. Estão entrando em contradição sobre as estrelas, tá? E tem mais, aqui se você quiser dar uma olhada, esse vídeo tá bem legal. Aqui é o próprio Armstrong falando que no espaço entre a Terra e a Lua, esse aqui foi o cara que em tese pisou na Lua, ele disse que apenas a Terra é o único objeto visível além do Sol, ou seja, que ele não viu estrelas. Mas tem declarações de outros astronautas da Apollo falando exatamente o contrário. Então eu acho que eles esqueceram, né? Eles esqueceram de combinar a narrativa e entraram em contradição. Ou seja, Peter, quando nós falamos sobre estrelas na Lua, não tem nada a ver com esse negócio de foto, de exposição. Isso aí, eu nem comento sobre isso. É muito mais profundo do que isso, tá? Vamos voltar. Para a superfície lunar iluminada pelo Sol, que é extremamente brilhante. Para capturar as estrelas, precisaria de uma exposição completamente diferente. Se você não entende de câmera, de fotografia, você tem que entender primeiro o que é exposição, né? Isso é fotografia básica. Hoje em dia, esse ataque aí virou um ataque ao espantalho, porque ninguém sério que não acredita que o homem pisou na Lua, né, vai dizer isso. Que era para ter visto as estrelas nessas fotos. Ninguém fala isso, tá? O questionamento é outro. Qualquer fotógrafo explica isso em 30 segundos. Pergunta aí. Porra, você que é fotógrafo, explica isso aí pra gente, por favor, né? Me ajuda, né, galera? Então vamos recapitular. Tudo bem. O homem foi à Lua 6 vezes. Trouxe 382 quilos de pedra. Deixou... essas pedras podem muito bem serem pedras da Terra, né? Existem meteoritos lunares que são indistinguíveis das rochas ditas lunares. Tá? O Von Braun foi para a Antártida um pouco antes da missão Apollo 11, muito provavelmente para pegar essas rochas.
Então, assim, isso não prova absolutamente nada, além do que a União Soviética coletou rochas da Lua sem ter a necessidade de enviar o homem soviético à Lua. Tá? Ou seja, esses 382 quilos de rochas não provam que a NASA colocou um homem na Lua. Espelhos que funcionam até hoje. Espelho na Lua, em tese, né? Os supostos espelhos na Lua também não provam que o homem pisou na Lua, né? A União Soviética fazia esses experimentos de laser antes das missões Apollo, ou seja, antes do homem pisar na Lua, e teoricamente a NASA poderia facilmente, né? Segundo os caras mandam sondas para Marte, os caras mandam robô para Marte, então eles poderiam facilmente terem colocado uma sonda na Lua que simulasse um espelho. E além disso, tá? Existe uma outra possibilidade, que é essa que eu acredito, essa que é a real, de que a Lua tem uma superfície altamente reflexiva e não há necessidade de ter espelho lá para você conseguir jogar um raio laser e esse raio laser ser refletido. E ainda assim, esses experimentos com raio laser, eu diria que eles são bastante questionáveis, Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Porque são um assunto um pouco mais técnico, mas quem quiser se aprofundar mais, adquira o livro da Farsa da Lua que eu escrevi, mais de 300 páginas, mais de 100 figuras, será enviado aí para o pessoal comprar agora pelo Catarse no mês de setembro. Então garanta logo o seu exemplar porque a quantidade é limitadíssima. E eu não garanto que haverá segunda edição, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Monitorado e confirmado pelo inimigo. Não é você, não é inimigo você. É inimigo. Eles são inimigos na Terra, mas são super amigos no espaço. Em plena corrida espacial, em plena Guerra Fria, a NASA junto com a Roscosmos fizeram juntas uma estação espacial. Então eles não são tão inimigos assim, viu, Peter? Inimigo mesmo, inimigo casca grossa. Não é você, pô. Tu é Nutella. Tem fotos satélites de 3 países diferentes mostrando os pegados. E Artemis 2... fotos. O módulo lunar é um pontozinho branco. Isso é um caminho de formiga, cara. Isso aqui, quem vai acreditar? Essa foto convence quem, cara? Sabe? Sendo que satélites aqui na Terra, com uma densa atmosfera, em altitudes muito maiores, conseguem tirar fotos extremamente detalhadas, nítidas, né? E esse LRO, a 50 km da superfície da Lua, sem atmosfera, consegue entregar essa foto patética, sendo que as fotos do LRO estão cheias de contradições. Dá uma olhada lá no meu documentário da FAS. Pousou simplesmente porque o módulo de pouso ainda não está pronto. Não é conspiração, é engenharia. A merissagem da Artemis 2 está prevista para 10 de abril. Pronto, então foi isso, né? Agora ele vai falar aqui da Artemis 2. Ele já lançou aí as provas irrefutáveis da ida do homem à Lua. Eu entrei nesse react com a mente aberta, mas não fiquei convencido de que o homem pisou na Lua. Eu acho que teria que ter uma evidência bem mais forte do que essas que o Peter apresentou. Mas eu parabenizo eu parabenizo o Peter porque o que ele trouxe aqui no vídeo é de fato a nata das argumentações de que o homem pisou na Lua. O Peter entregou tudo aqui, ele deu o melhor dele na questão da pesquisa, e só que, assim, pra mim não é o suficiente, sabe? Eu acho que eu sou um cara um pouco mais exigente, talvez eu sou um cara chato demais, eu acho que é isso, talvez. Mas fica aqui a reflexão, tá? Os astronautas vão... Fica aqui a reflexão. O Peter é um cara bem legal, eu acho que ele é um cara que tá aberto ao diálogo, ao debate, e eu recomendo aí ao Peter, né? Se ele quiser, compra o meu livro da Farsa, dá uma lida. Cara, você é inteligente, eu acho que você vai ficar com uma pulga atrás da orelha, sabe? Eu acho que o posicionamento mais sensato sobre essa questão, talvez, se o cara não quer se expor muito, é dizer assim, olha, eu tenho dúvidas, sabe? Eu vejo os dois lados da moeda, mas eu tenho minhas dúvidas se o homem pisou na Lua. Eu acho que é um posicionamento bem sensato, né? Já que você não quer afirmar que o homem não pisou na Lua, tipo eu, né? Eu sou um pouco radical, né, pessoal? A gente aqui é mais, assim, casca grossa, né? Tipo, eu afirmo coisas um pouco polêmicas, de fato. Eu afirmo que a Terra não tem 4,5 bilhões de anos, que a Terra é jovem, né? Eu afirmo que a Terra tá parada, que a Terra não tem 14 movimentos, que não tá aí viajando a milhões de quilômetros por hora em relação a um buraco negro no vácuo do espaço, dentre outras coisas, né? Mas nós somos a minoria. Mas um abração pro Peter, parabéns pelo vídeo.
Parabéns mesmo, tá? De coração. E espero que eu não tenha sido em nenhum momento desrespeitoso. Essa nunca foi minha intenção aqui. Eu tô aberto ao questionamento. Cara, se você chegar aqui, Peter, com algo inquestionável, irrefutável, eu vou ser o primeiro a ceder as evidências. O primeiro. E chegar e falar, realmente, pessoal, isso que ele apresentou não tem objeção, não tem contraponto. E é isso aí. Não tem muito o que fazer. Mas, sinceramente, eu não vi isso, tá? E compre o meu livro da Faça, que você vai ter acesso a muitas informações que acabaram sendo abafadas, né? Por esse sistema, vamos dizer, perseguidor de pessoas que questionam. Tá? É isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do React. E se eu ver que a resposta de vocês foi boa, quem sabe no futuro eu faça outros reacts de outros canais grandes, né, que comentam sobre esse assunto. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos. Até mais.